Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso. Sobrevivência em Tokyo Ghoul. Capítulo 121. Ilha Paradis. O Muro das Rosas, o campo de treinamento do corpo de treinamento, fica em uma área isolada nas montanhas, fortemente protegida. Aqui os soldados aprenderão vários conhecimentos sobre os titãs, bem como uma série de habilidades de combate e treinamento. Os soldados que passarem no treinamento serão eventualmente designados para diferentes corpos Crista com base em seu desempenho. Os 10 melhores desempenhos podem escolher para onde querem ir, enquanto aqueles que não atingirem os padrões serão demitidos diretamente e se tornarão trabalhadores. Estes 2 dias marcam a cerimônia de abertura do corpo de treinamento, e muitos soldados estão experimentando o treinamento com o equipamento de manobra vertical pela primeira vez. A maioria deles nunca viu titãs e desconhece sua natureza aterrorizante. Eles ainda fantasiam sobre usar o equipamento de manobra vertical um dia para matar titãs. Entre a multidão, 2 membros se destacam particularmente. Uma delas é uma garota chamada Mikasa, que se destacou no primeiro dia de treinamento com excelentes habilidades de combate. Ela tem um talento nato para usar equipamentos de manobra vertical. O outro é um menino chamado Crista, de cabelos loiros e aparência aparentemente delicada. Embora pareça tímida, ela ainda consegue se manter estável no ar usando o equipamento de manobra vertical. A noite cai. É um raro momento de descanso para os soldados do corpo de treinamento. Depois de 2 dias de treinamento, todos já estavam mais ou menos se conhecendo e formaram suas próprias pequenas equipes. As habilidades de combate de Crista mais uma vez a colocaram perto do fundo do poço hoje, e ela nem sequer treinou com nenhuma das garotas. Durante o jantar, ela não apareceu no refeitório. Onde está Crista? Mikasa perguntou proativamente. Aos 16 anos, sua infantilidade desapareceu completamente, substituída por uma presença imponente. Vestindo um uniforme militar impecável, seus músculos abdominais são visíveis e seu cabelo preto e liso é bastante chamativo. Com sua força e aparência, ela naturalmente atrai a atenção de muitos garotos. Mikasa, por que se preocupar com aquele covarde? Ele nem consegue segurar uma faca direito. Como alguém como ele consegue lidar com titãs? Perguntou um garoto de cabelos curtos e grisalhos. Seu nome é Jean, outro recruta excepcional da corporação. Embora seu desempenho não chegue nem perto do de Mikasa, suas ações mostram que ele está cativado por ela. Mas Mikasa não tem interesse nele. Ela o ignora e simplesmente pega um prato de comida no refeitório e vai embora. Ela está sempre sozinha. Outros soldados ao lado cochichavam sobre o comportamento antissocial de Mikasa. Ela é muito estranha, sempre carregando uma caixa. O que será que tem dentro? Jean pensou em persegui-la por um momento, mas desistiu. Mikasa procurou por um tempo e finalmente encontrou Crista sentada de pernas cruzadas no campo de treinamento, olhando para o céu noturno, perdida em pensamentos. O treino de amanhã será mais intenso. Você deveria comer alguma coisa. Se sua resistência não aguentar, você vai ficar ainda mais para trás, disse Mikasa calmamente enquanto colocava o prato ao lado dele, preparando-se para sair. Crista olhou para cima surpresa, sentindo a relação complexa que Mikasa mantinha com ela desde que entrará no campo de treinamento. Não achava que fosse por causa do seu charme que lhe dava atenção. Mikasa, eu sou inútil? Alguém como eu não tem a habilidade de lutar contra titãs. Talvez eu devesse ir para as minas ou algo assim? Crista murmurou para si mesma. Mikasa parou por um momento, parou de andar e o interrompeu. Eu não lutei contra titãs, então não posso dizer com certeza quais habilidades são necessárias para lutar contra eles. Mas se você tiver convicção suficiente, acho que não haverá problema. Se vamos atribuir tudo ao talento, então provavelmente sou eu quem não tem talento. Como assim? Mikasa, sua performance é excelente. Crista interpretou as palavras dela como conforto e sorriu amargamente. Ela a considerava uma amiga por enquanto. Mikasa, você já usou o equipamento de manobra vertical antes? Posso dizer pelas suas habilidades que você foi treinada. Mikasa, tendo sido treinada por Shinsuke Hara, é sem dúvida muito mais habilidosa do que na história original. Mikasa balançou a cabeça. Com um leve movimento da testa gélida, ela voltou para Crista e sentou-se ao lado dele. Então, Mikasa, você realmente tem muito talento. Depois de se formar, já decidiu em qual corpo se juntar? Mikasa balançou a cabeça. Ela descobrira a identidade de Crista por Shinsuke Hara. Não queria enganar aquela princesa miserável. Não vou me juntar a nenhum corpo, porque ele disse que não precisa de soldados que possam lutar contra titãs. Crista ficou perplexa sem entender. Mas antes que pudesse reagir, um clarão prateado surgiu de repente. Clang! Crista nem viu que era o clarão prateado. De repente, um choque metálico ecoou. Os movimentos rápidos de Mikasa desembainharam sua lâmina e se prepararam. Crista foi um pouco mais lento. Ao ver a flecha fria caída, percebeu que Mikasa a havia desviado com sua lâmina em um instante. Impressionante esgrima. Crista deu um sorriso irônico. Ela já estava acostumada com essas situações e mesmo depois de esconder sua identidade, acabou sendo descoberta. Pirralho intrometido. Da escuridão emergiram várias figuras com rostos mascarados, cercando-os de várias direções. A verdadeira identidade de Crista era, claro, Princesa História, também a última descendente do rei Aldiano Frites, a única herdeira. Mikasa, corra, não se preocupe comigo. História cerrou os dentes e falou trêmula. Talvez ela quisesse demonstrar alguma lealdade diante desse amigo propositalmente procurado. Ela nunca teve amigos e nunca ousou ter nenhum. Ela tinha medo de expor sua identidade. Mas Mikasa não lhe deu atenção. Era seu dever, sua hora de demonstrar seu valor. Eu nunca matei titãs nem lutei com eles antes. Mas desde os meus 12 anos eu venho treinando. Mikasa se manteve firme, assumindo uma postura de combate.
Ela não tinha o poder Ackerman consigo. Contra aqueles inimigos, ela não precisava dele. Ela trouxe o poder Ackerman para o corpo de treinamento como precaução, já que Shin Tsukihara mencionou os inimigos que poderiam se transformar em titãs. Como matar? Sua voz fria diminuiu, e Mikasa se lançou para frente, sua figura evasiva, sua velocidade ágil. Capítulo 122. Buscando a morte. Uma jovem que tinha acabado de parar a flecha ousou atacá-los de mãos vazias e por iniciativa própria. Naturalmente, eles demonstravam extremo desdém. Eram todos guardas de elite do Palácio Imperial. Os guardas não tinham a mínima intenção de poupar ninguém. Avançaram com suas longas facas erguidas e atacaram diretamente. Eles já tinham subornado o chefe do campo de treinamento, garantindo que não haveria soldados patrulhando para perturbá-los naquela noite. Conforme a longa faca descia, ela fazia um som penetrante no ar. Entretanto, Mikasa recuou meio passo, evitando a lâmina e agindo prontamente. Ela agarrou o pulso do oponente com uma das mãos e golpeou a articulação do braço com a outra, resultando em um som agudo de ossos quebrando. Com um grito de dor do oponente, a longa faca escorregou da mão dele e caiu diagonalmente no chão. Mikasa chutou o oponente para longe e ergueu o cabo da longa faca com o pé direito. A lâmina voou no ar e pousou na mão de Mikasa. Mikasa. História já estava atonita, murmurando atordoada. Com um único movimento com simplicidade e precisão, a jovem diante deles quebrou o braço de um guarda e pegou a faca com sucesso. Os poucos guardas que tinham acabado de demonstrar desprezo trocaram olhares e simultaneamente lançaram um ataque. Mikasa permaneceu calma. Era a primeira vez que tirava uma vida, mas ela não sentia pânico. Talvez, na esperança de ser útil para Shin Tsukihara algum dia, ela estivesse esperando por esse momento. Clang. Mikasa protegeu História atrás dela. Essa era sua missão. Seus movimentos eram simples, golpes e golpes aparentemente comuns. Mas a velocidade e a precisão de Mikasa sempre conseguiam estar um passo à frente. Embora ambos os lados balançassem suas armas ao mesmo tempo, contanto que Mikasa atingisse a cabeça do oponente primeiro, o ataque se dissolveria naturalmente. Se o mestre em esgrima estivesse aqui, provavelmente reconheceria que a habilidade de Mikasa com a espada havia atingido um nível profundo. Shin Tsukihara teve que admitir que Mikasa era um talento excepcional. Com apenas 16 anos, suas qualidades físicas e diversas habilidades ainda não haviam atingido o auge, mas ela conseguia se manter firme contra Shin Tsukihara. Pelo menos em termos de habilidade, era difícil determinar um vencedor entre eles. Claro, isso partia do princípio de que Shin Tsukihara não confiava em sua constituição anormal e habilidades especiais para intimidá-la. Cada golpe de espada de Mikasa atingia o alvo com precisão. Em 1 ou 2 minutos, uma dúzia de guardas estavam caídos no chão. Não conseguir completar a missão significava que eles chegariam a um beco sem saída, mesmo que retornassem vivos. Então, sabendo que seu destino era a morte, eles atacaram Mikasa, esperando por uma pequena chance. Quem é você realmente? História sobreviveu à provação, observando os cadáveres e o sangue cobrindo o chão. Sentiu uma leve náusea, mas conteve o desgosto, cobrindo a boca várias vezes antes de se recompor. Depois de hesitar por um momento, ela finalmente perguntou. História tinha um talento especial para a observação aguçada, apesar de ter escondido sua identidade todos esses anos. A habilidade de Mikasa com a espada era obviamente resultado de um treinamento especial. Você é a futura esposa da nossa chefe. Antes do casamento, estou aqui para garantir a sua segurança. Mikasa declarou sua missão com calma. Apesar de ter tirado tantas vidas, ela não sentiu nenhuma repulsa. Em vez disso, estava bastante adaptada. História já havia imaginado muitos esquemas e intrigas, mas ao ouvir essas palavras, ela ficou paralisada no lugar. Se Shin Tsukihara quisesse controlar toda a Eldia, ele precisava da linhagem da família real Fritz, e naturalmente ele não poderia deixá-la escapar. Suas palavras podem enganar muitos, mas também houve aqueles que sabiam a verdade. Ele estava se preparando para todas as possibilidades, garantindo uma ascensão direta ao poder e minimizando complicações. Quanto à concordância ou não de História, Shin Tsukihara nunca considerou. Ela havia se acostumado a ser uma marionete e nas mãos dele pelo menos teria segurança e liberdade. Hoje também foi o dia do retorno do corpo de pesquisa. Diferentemente da atmosfera sombria que acompanhou os retornos anteriores, a pedido de Anji, o grupo retornou triunfante e animado. Uma multidão de curiosos composta por dezenas de milhares encheu as ruas tornando-as intransitáveis. Como alguém havia vazado a notícia com antecedência, o corpo de reconhecimento descobriu a verdade sobre os titãs. A contagem regressiva para o contra-ataque da humanidade contra os titãs e o alvorecer da liberdade havia começado. Essa notícia foi como um raio vindo do nada, provocando uma onda enorme. Tanto o governo quanto a família real estavam atentos. Com a morte de Erwin, Anji, como vice-líder, assumiu temporariamente as responsabilidades do líder, dirigindo o corpo de pesquisa. Naquela noite, ela visitaria pessoalmente o palácio para relatar suas conquistas ao rei. Também foi a melhor oportunidade para um golpe. Shin Tsukihara não se preocupava com a oposição de outras corporações. Ao longo dos anos, a família Shin forneceu financiamento militar a várias corporações e subornou oficiais de alto escalão. Eles se tornaram um grupo de interesses unificado. Mesmo que Shin Tsukihara se revoltasse, eles se juntariam a ele. Afinal, se Shin Tsukihara falhasse, eles seriam implicados. Além disso, Shin Tsukihara tinha uma bandeira para se manifestar com um slogan retumbante. Shin Tsukihara também não estava preocupada com a tentativa de assassinato de Anji por feio. Ela já havia enviado guardas disfarçados, incluindo Eto, para segui-la. Ao cair da noite, as massas permaneciam alheias à situação, conversando alegremente e ansiando pelo futuro. Mas dentro do palácio, cadáveres cobriam o chão, e o sangue fluía como rios.
Se a família real Fritz no trono fosse falsa, Shin Tsukiara queria garantir um futuro seguro eliminando completamente essa falsa família real. Havia alguns legalistas entre eles, o que inevitavelmente levou a algumas brigas. Entretanto, o resultado da batalha nunca esteve em dúvida. Mesmo que apenas Eto estivesse presente, ela poderia massacrar todos eles. Sem mencionar a dúzia de carniçais treinados de grau AOS que agora eram devotados a Shin Tsukiara, armados com vários kinks. Em todos os aspectos, era uma força avassaladora. Muitas pessoas acordaram e descobriram que o mundo havia mudado. Proclamações do palácio foram divulgadas, revelando que o rei anterior era um impostor. Shin Tsukiara era o verdadeiro herdeiro da família real Fritz. E a princesa História, que viveu escondida todos esses anos por causa da falsa família real, se casaria com ele em 6 dias. O título real do rei Fritz também seria alterado. No futuro não haveria Aldia, apenas a nação Shin. As massas não se importavam com a verdadeira e a falsa família real. A falsa realeza nunca se importou com o povo e nunca implementou nenhuma política para a nação ou seu povo. Então, depois de um século, o povo já havia perdido a esperança nesta nação corrupta. Mas a reputação de Shin Tsukiara era bem conhecida, um filantropo renomado, generoso e caridoso. As pessoas acreditavam que, como rei, ele melhoraria suas vidas. Pelo menos, era o que as massas pensavam. Como resultado, não havia oposição dentro da nação. Mesmo que houvesse dissidentes, eles eram rapidamente eliminados pelos guardas disfarçados. Capítulo 123. Dentro do palácio. História havia trocado de roupa, usando um vestido luxuoso. Seu cabelo dourado estava preso, e ela havia aplicado uma maquiagem delicada, o que a deixava extraordinariamente bonita. História estava sentada perto da janela do seu quarto, guardada por criados do lado de fora da porta. Ela era como um canário, aprisionada ali, esperando seu casamento em poucos dias. Ela não conhecia seu noivo, nem o tinha visto uma vez. Isso a deixou um pouco triste, mas ela rapidamente aceitou a realidade. Ao longo da vida, ela sempre foi alguém que seguia a corrente. Na história original, ela seguiu o acordo e se casou com outra pessoa. O rei está aqui. De repente, uma voz do lado de fora da porta anunciou. A jovem criada ao lado de História ficou animada e rapidamente foi ajudá-la a arrumar sua aparência. Ela adornou seu penteado com joias preciosas. História estava um pouco nervosa e insegura. Logo, a porta foi aberta, e o guarda na entrada curvou-se respeitosamente enquanto Shin Tsukiara, vestido com trajes nobres, entrava calmamente. Ele parecia refinado e elegante, exalando um ar de nobreza. História baixou a cabeça e o cumprimentou com uma reverência. Mas quando pensou no fato de que ele era seu futuro marido, ela não pôde deixar de lançar alguns olhares. À primeira vista, Shin Tsukiara era ainda mais bonito do que ela imaginava e parecia bem jovem. Da mesma forma, Shin Tsukiara também observava a mulher à sua frente. Apesar dos anos de peregrinação e esconderijo de História, sempre que se vestia, ela parecia deslumbrante. Entretanto, Shin Tsukiara não sentia nada por ela, e os dois nunca tinham interagido antes. Este foi um casamento puramente político para solidificar seu poder. Ao usar o status de princesa da família real Fritz, ele pretendia fortalecer seu governo. Felizmente, História, a mulher esperta, não lhe causou nenhum problema. Shin Tsukiara não se deu ao trabalho de inventar desculpas para enganá-la. Aproximou-se de História, pegou sua mão e segurou sua delicada mão com delicadeza. História corou levemente, ela nunca tinha estado tão intimamente próxima de um homem antes. Em nosso primeiro encontro, há pouco espaço para admiração. Estou me casando com você por razões políticas, Shin Tsukiara falou lentamente. História não se atreveu a responder, mas sua expressão claramente mostrava uma ponta de decepção. Ela nunca foi capaz de controlar seu próprio destino. No entanto, agora que você é minha, não serei rigoroso. Usarei o nome da família real Fritz para confirmar. Seus pais falecidos também receberão honrarias. No futuro, comigo, você poderá ser livre e tranquilo, sem restrições. Realmente, não era exatamente uma conversa doce, mas ao ouvir a promessa de Shin Tsukiara, História não pôde deixar de sentir uma ponta de felicidade. Shin Tsukiara não tinha intenção de enganá-la, ele também não queria desafiar seus desejos. História levantou a cabeça e seus olhares se encontraram. Talvez devido à sua origem, havia um sentimento de pena em relação à História. Shin Tsukiara realmente havia mudado muito, talvez fosse devido à influência do poder. Ele podia decidir o destino de inúmeras pessoas com apenas uma palavra. Esta linda mulher estava facilmente ao seu alcance. Um pensamento cruzou a mente de Shin Tsukiara enquanto ele desfrutava do prazer trazido pela força e autoridade, como se estivesse admirando uma obra de arte. De repente, História exclamou e foi erguida no ar por Shin Tsukiara. Após um breve choque, ela obedientemente enterrou a cabeça no peito dele. Segurando-a, Shin Tsukiara caminhou em direção ao quarto. Uma noite de silêncio. Isso pode ser considerado uma das primeiras trocas de emoções entre Shin Tsukiara e História. Depois de completar as tarefas do sistema, Shin Tsukiara não conseguiu permanecer no mundo dos titãs por muito tempo. História era, de fato, uma mulher capaz. Na história original, ela administrou Eldia muito bem depois de ascender ao trono. Depois que ele deixasse este mundo, ele naturalmente precisaria de sua própria pessoa para supervisionar as coisas. Shin Tsukiara planejava deixá-la com algum poder e recursos para lidar com quaisquer problemas. Quando Shin Tsukiara acordou novamente, o céu lá fora começava a clarear. Ele segurou História, que tinha marcas de lágrimas nos olhos, pois ainda dormia profundamente. A noite passada tinha sido bem intensa e seu corpo não aguentou. Shin Tsukiara não a acordou, mas levantou-se silenciosamente.
As criadas esperavam do lado de fora e ajudaram Shin Tsukiara a se vestir e se arrumar, cuidando de cada detalhe. Esse era o charme do capitalismo. Lá fora, alguém já esperava por Shin Tsukiara. Depois de lidar com o Titã Bestial e o Titã Mandíbula, Shin Tsukiara completou 5 das 9 tarefas do sistema. Ele não sabia nada do que havia acontecido lá fora, onde N, Bertolt e os outros estavam no campo de treinamento. Eles eram como presas aos olhos de Shin Tsukiara. Ele naturalmente não podia permitir que acidentes acontecessem, era melhor lidar com eles o mais cedo possível. Calculando o tempo, estava quase na hora de agir. Com sua posição e influência atuais, ele muitas vezes não precisava agir pessoalmente. Anji já havia liderado uma equipe para cercar o campo de treinamento. Shin Tsukiara também havia enviado guardas das sombras para acompanhá-los. Eu interrompi seus bons sonhos. Eto encostou-se no corrimão do corredor, braços cruzados, provocando-o com um sorriso. Se aquela mulher, Akira e sua mulher descobrirem isso, seu harém estará no caos. Shin Tsukiara sorriu levemente. Nashiro e Kurona, incluindo Nishino, tinham personalidades que toleravam tudo, mas Akira não conseguia aceitar isso. Até mesmo as irmãs gêmeas foram finalmente aceitas por Akira por causa de suas origens e situações, que eram muito parecidas com as dele, e elas eram dignas de pena. Isso não vai acontecer, Shin Tsukiara disse casualmente, olhando para Eto. Por que sinto que você está com ciúmes? Eto revirou os olhos. Em vez de discutir comigo, você deveria gastar algum tempo pensando em como lidar com suas amigas e uma do regimento de escoteiros. Takatsuki estava se referindo a Mikasa e Anji. Shin Tsukiara acenou com a mão. Este é um sistema feudal. Como rei, não é estranho para mim ter várias consortes e concubinas, retrucou Shin Tsukiara. Eto quase esqueceu e não se aprofundou mais no assunto. Por que você me chamou aqui? Preparem-se. Depois do grande casamento, acompanhem-me para conquistar Marley. Shin Tsukiara falou calmamente. Depois que eu partir, você será o novo rei de Marley. Espero que consiga estabelecer uma relação de cooperação com História e me ajude a estabilizar este mundo. Outra tarefa difícil. Após um choque momentâneo, Eto suspirou. Somente Shin Tsukiara poderia dizer casualmente que conquistaria uma grande nação. Capítulo 124. Ao mesmo tempo, uma forte explosão acompanhada por uma enorme onda de choque. Até Shin Tsukiara, que estava longe no palácio, podia ouvir a comoção. Parecia que Anji havia tomado uma atitude. Com a força do corpo de reconhecimento, a presença dos guardas sombrios portando Kink e a assistência dos Gous, lidar com uma titã fêmea deve ser relativamente simples. No entanto, Shin Tsukiara ponderou por um momento. Lidar com o titã colossal pode não ser tão simples. Deixe comigo. Conhecendo Eto há tanto tempo e cooperando com ele por tanto tempo, os pensamentos de Shin Tsukiara eram facilmente compreendidos por ele. Ele falou proativamente para aliviar as preocupações. Você consegue lidar com isso? Tic. O orgulho de Eto despertou de repente. Afinal, ela era o Rei Caolho, um mero brinquedo colossal dificilmente poderia ser seu oponente. É melhor você aproveitar seu tempo com sua beleza. Shin Tsukiara riu baixinho e balançou a cabeça. Eto saltou no ar, transformou-se em pleno ar, seus olhos vermelho-sangue apareceram. Penas cobriram seu corpo e em um instante, ela voou para o céu. Nossa, essa é a transformação da senhorita Eto? Que legal! Ouvi dizer que esta é uma poção especial desenvolvida pelo rei após extensa pesquisa. Dizem que foi criada especificamente para lidar com titãs. Sussurros dos guardas ao redor não escaparam dos ouvidos de Shin Tsukiara. Não é de se espantar que o humor de Eto esteja tão bom ultimamente. Aqui ela podia mostrar livremente sua identidade e viver livremente. Se Eto estava disposto a agir, naturalmente se sentiu aliviado. A comoção de agora era bastante significativa e de fato acordou História. Ao sair da cama, História notou que Shin Tsukiara não estava mais ao seu lado. Naturalmente, ela não pôde deixar de se sentir angustiada. Afinal, não conseguia vê-lo depois de acordar da noite anterior. Mas no momento em que ela ficou atordoada, Shin Tsukiara reapareceu e gentilmente afagou sua cabeça, confortando-a. História imediatamente se sentiu muito mais à vontade, deitada obedientemente em seus braços, enquanto a ternura enchia o ar aqui. Do outro lado, na montanha onde o corpo de treinamento estava localizado, uma batalha feroz estava acontecendo. Felizmente, a localização da montanha era muito remota, sem presença humana, então não haveria muito impacto. Bang! Bang! Os passos rápidos da titã fêmea cobertos de feridas e pingando sangue. Sob o cerco do corpo de exploração e dos carniçais, ela já estava em dificuldades. Muitas coisas estavam acontecendo, e ela não conseguia compreender tudo. Havia vários indivíduos que não tinham medo algum da morte, portando armas estranhas, capazes até mesmo de destruir suas defesas de cristal. Ela claramente pisoteou o corpo de uma pessoa até deixá-la em pedaços, mas a pessoa se recuperou milagrosamente diante de seus olhos como um imortal. A pessoa a quem ela se referia era, naturalmente, Noro. Honestamente falando, as habilidades regenerativas de Noro eram excepcionalmente fortes, mesmo entre os Gous. Em suas mãos estava um jovem, parecendo aterrorizado e em pânico. N, você vai morrer assim. Bertolt cerrou os dentes, olhando para os perseguidores atrás dele. A velocidade de corrida da titã fêmea era realmente rápida, mas os inimigos eram igualmente aterrorizantes, com velocidades que não ficavam para trás. Nesse ritmo, eles não conseguiriam se livrar dos perseguidores. Finalmente, Bertolt tomou uma decisão. Levantou a mão lentamente, o braço tremendo de medo. Como hospedeiro de um titã, a maneira de se transformar em um titã era se ferir e usar sangue para desencadear a transformação. No entanto, devido ao imenso tamanho do titã colossal, ele impunha o fardo mais pesado ao seu hospedeiro. Outros titãs, após dominar o poder do titã
titã e passar por treinamento, podiam se transformar várias vezes em um dia. Bertolt, por outro lado, precisou de muito tempo para se transformar. Quando ele estava prestes a se transformar, a titã fêmea o deteve. Seus passos rápidos eram um sinal de desaprovação. Aos olhos dela, contanto que ela escapasse da cidade e chegasse à região selvagem, com o titã mandíbula e o titã bestial, a crise poderia ser evitada. Ela não sabia que os dois estavam mortos. Shinsu Kiara manteve a notícia bem escondida. Dengue. Em seu momento de distração, a titã fêmea escorregou repentinamente, e a figura de Noro surgiu diante dela. Com um único golpe, uma força aterrorizante irrompeu, derrubando a mulher. O corpo de Bertolt foi arremessado pelos ares, caindo de uma altura de 7 a 8 metros, ensanguentado e rolando no chão. Imediatamente após a titã fêmea cair, ela rapidamente cobriu a nuca com as mãos e o cristalizou. Os guardas que os alcançaram brandiram seus quinques, cortando o cristal. Marcas brancas apareceram quando atingiram, e o cristal se estilhaçou. Nesse ritmo, sua defesa logo seria destruída. Não. Os olhos de Bertolt estavam vermelhos. Um relâmpago dourado desceu do céu, atingindo o ar. O vapor irrompeu, nuvens e névoa se ergueram, e a figura colossal do titã colossal, com 60 metros de altura, emergiu. Exalava uma sensação absoluta de opressão. Embora a figura maciça de Bertolt fosse de fato imponente, não era muito eficaz na prática. Seu tamanho avantajado significava que sua velocidade era extremamente lenta. Diante da aproximação de humanos, ele não conseguia reagir a tempo e só podia contar com o vapor emitido por todo o seu corpo para se defender. Ao se deparar com ataques que não tivessem medo de vapor, ele ficava indefeso. A figura de Eto mergulhou instantaneamente no vapor denso. O vapor escaldante a feriu, mas ela se recuperou num piscar de olhos. Esse era o terror de um titã de classificação SSS. As pupilas de Bertolt se contraíram. Ele queria se transformar, mas a velocidade com que levantava o braço era como câmera lenta. Ele não conseguia parar Eto. Eto imediatamente alcançou a nuca. Com um golpe rápido e certeiro, ela lançou a figura de Bertolt pelos ares, pegando no ar e agarrando sua cabeça, levantando-o. Shinsu Kiara já havia deixado claro de antemão, independentemente da vida ou da morte. A morte de um hospedeiro não atrasaria a absorção dos poderes de Titã por Shinsu Kiara, então manter Bertolt vivo não era necessário. Pelo contrário, poderia colocar seus próprios soldados em perigo. Lágrimas de medo encheram os olhos de Bertolt. Ele era realmente uma pessoa tímida e covarde. Rachadura. Mas como Eto poderia demonstrar misericórdia? O som de ossos quebrando parou, a batalha havia terminado. Shinsu Kiara, que estava esperando no palácio, logo recebeu 2 corpos enviados pelos homens de Eto. Capítulo 125. Titã mandíbula, titã bestial, titã fêmea, titã de ataque, titãs fundadores, titã blindado e titã colossal. A missão de Shinsu Kiara foi concluída 7 de 9. O casamento de Shinsu Kiara e história também transcorreu sem problemas. Ele levou 3 dias inteiros para substituir todos os altos funcionários do país por seus próprios funcionários. A maioria deles foi substituída pelos Ghouls trazidos por Eto. Posteriormente, Shinsu Kiara usou o poder do titã fundador para expulsar os titãs de toda a Ilha Paradis. Emitiu novas leis e enviou refugiados para cultivar as terras devastadas fora da cidade. Inicialmente, muitos plebeus estavam com muito medo das novas leis e tinham medo de deixar a cidade. Mas, desde que alguém se dispusesse a dar o primeiro passo, esses problemas foram resolvidos. Quando perceberam que todos os titãs haviam sido realmente expulsos, a cidade inteira comemorou por 3 dias. Chegaram a batizar aquele dia de Dia da Libertação em homenagem a Shinsu Kiara. Depois de resolver o problema na Ilha Paradis, Shinsu Kiara imediatamente providenciou que artesãos construíssem navios de guerra. No diário de Grisha, havia coordenadas precisas de Marley e uma carta marítima. Um enorme navio navegava rapidamente no mar, com Shinsu Kiara sentado na proa, aproveitando a brisa do mar. Em todo o navio havia 100 marinheiros. Eto estava atrás de Shinsu Kiara, massageando a testa. No canto do seu campo de visão, uma cidade próspera surgia gradualmente. Pode parecer absurdo, mas Shinsu Kiara trouxe apenas 100 marinheiros e ainda assim planejava conquistar Marley. De acordo com as informações fornecidas por Shinsu Kiara, Marley era uma nação poderosa, com tecnologia muito mais avançada que a Ilha Paradis e uma população estimada em mais de 1 milhão. Não era algo com que a Ilha Paradis pudesse se comparar. Mesmo que seja apenas um grupo de pessoas comuns ou uma força de várias dezenas de milhares, posso levar 3 dias e 3 noites só para matar todos eles. Eto perguntou suavemente. Devido à escassez de funcionários, a maioria dos membros da árvore Aljiri que ela trouxe já estavam trabalhando na Ilha Paradis. Somente Noro se recusou a partir e escolheu continuar seguindo Eto também neste navio. Além deles, os 100 marinheiros não eram combatentes. Apenas uma dúzia ou mais de guardas das sombras eram a força central que Shinsu Kiara preparou para Eto. Os arranjos de Shinsu Kiara pareciam tratar Marley como um alvo fácil. Além disso, Eto já sabia que Marley ainda tinha o Titã Martelo de Guerra e o Titã Carroceiro, 2 titãs inteligentes. Pretendo apenas deixá-los experimentar as consequências de suas ações. Shinsu Kiara falou calmamente, sem qualquer peso psicológico. Embora os titãs dentro da Ilha Paradis não tenham sido originalmente colocados lá por Marley, eles foram responsáveis por romper a Muralha Shiganshina e a Muralha Maria. Na guerra, não pode haver misericórdia. Eto permaneceu em silêncio. Ela sabia que Shinsu Kiara havia conquistado um novo poder neste mundo e parecia que estava prestes a testemunhar isso. Caso contrário, Shinsu Kiara não teria conseguido expulsar vários titãs da Ilha Paradis durante a noite. No atual porto de Marley, havia muita atividade.
Navios chegavam e partiam, e o aparecimento repentino de um navio no mar não chamava a atenção, presumindo-se que fosse apenas um navio mercante comum. Os militares marleyanos ainda não tinham ideia de que os guerreiros titãs que eles haviam despachado já haviam encontrado seu fim. A distância entre a Ilha Paradis e Marley era enorme, e a viagem entre as duas por mar levaria vários meses. Portanto, notícias e ordens normais eram trocadas apenas uma vez por ano. À medida que o navio se aproximava do porto de Marleyan, uma cidade movimentada surgiu à vista. Comparada às cidades cercadas pelas muralhas, Marley parecia mais uma metrópole moderna. Arranha-céus e prédios altos lhe davam uma atmosfera que lembrava os tempos antigos. Shin Tsukiara se levantou, e Eto obedientemente deu meio passo para trás, ficando ao seu lado. Ele levantou a mão lentamente, fez um movimento de agarrar no ar, e uma maleta com bordas de ouro branco apareceu em sua mão. Zumbido. Shin Tsukiara apertou um botão na maleta, e uma lâmina vermelho-fogo se materializou, formando uma delicada espada longa. Em seguida, o poder do Titã Fundador foi liberado. A superfície da lâmina se inflamou com padrões e luz vermelho-fogo. O que acabou de acontecer? Eto ficou um pouco confusa. Ela já tinha visto o Kink especial de Shin Tsukiara antes, mas qual era o efeito? Enquanto ela estava atordoada, o navio de repente balançou violentamente, e as ondas ficaram maiores. No porto, trabalhadores que transportavam cargas e soldados que guardavam a área notaram a situação. O que está acontecendo? Ondas tão grandes. O marinheiro experiente franziu as sobrancelhas, confuso. Estava tudo calmo há apenas um segundo. Ondas enormes batiam na costa, fazendo com que muitos barcos pequenos balançassem perigosamente, como se pudessem virar a qualquer momento. Cuidado, pode ser um tsunami. Evacuem imediatamente e retirem as pessoas. O capitão responsável pela segurança do porto gritou. Depressa, senhor, é perigoso aqui. O capitão impacientemente pediu ao marinheiro de meia-idade, que parecia estar atordoado, que se afastasse. O quê? O quê? O som das ondas era muito alto, e o capitão não conseguia ouvir com clareza. Ele olhou para o mar e de repente congelou. Sua arma escorregou de sua mão e caiu no chão enquanto seus olhos fitavam o vazio à frente. Eles estavam testemunhando uma cena apocalíptica. Titãs até onde a vista alcançava, emergindo do mar, atravessando as águas, em direção ao porto. Eram muitos. Titãs com apenas 10 metros de altura conseguiam andar no fundo do mar, enquanto aqueles com mais de 10 metros só mostravam a cabeça acima da superfície. E ainda mais aterrorizantes eram os titãs de 60 metros. Embora seus movimentos fossem lentos, parados na retaguarda, pareciam montanhas em movimento. Isso não pode ser. Os titãs dentro do nosso território marleyano já não foram expulsos. Titãs normais eram de fato uma presença catastrófica para a Ilha Paradis. No entanto, para Marley, durante seu auge, ele havia aproveitado o poder de todos os 8 titãs inteligentes, exceto o titã fundador, juntamente com tecnologia avançada. Eles já haviam expulsado os titãs normais há muito tempo. Mas a situação mudou agora. A traição do titã de ataque e as mortes dos 5 grandes titãs enfraqueceram severamente a força de Marley, como nunca antes. Os titãs menores eram rápidos. Embora tivessem apenas 5 a 6 metros de altura, já haviam se afastado da costa. Muitos marinheiros e pescadores estupefatos começaram a reagir, gritando e tentando fugir. Mas os marleyanos viviam em paz havia 100 anos e nunca haviam vivenciado algo parecido. Muitos soldados tremiam enquanto disparavam, mas seus tiros erravam por muito. Mesmo que acertassem o alvo, não atingiriam o ponto vulnerável da nuca do titã. O primeiro grito soou. Aos olhos dos espectadores horrorizados, um pequeno titã de 6 metros de altura agarrou um soldado que tentava proteger civis e literalmente o engoliu vivo. Depois disso, os gritos se multiplicaram. Partindo do porto, o medo e o pânico se espalharam por Marley. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. O que é isso? As pupilas de Eto se contraíram e sua expressão ficou tensa. Diante dos milhares de guerreiros titãs, ela não tinha confiança para se proteger desse poder estrondoso. Shin Tsukiara falou despreocupadamente. Este era o titã fundador, o poder mais forte que poderia comandar incontáveis titãs para lutar por si mesmo. A força militar de Marley realmente merecia ser a nação mais forte do mundo. Quando a segunda onda de titãs avançou para a costa, eles já haviam começado a contra-atacar, recuando com vários soldados e canhões, fortificando as ruas da cidade e construindo defesas. No entanto, esta guerra não tinha suspense algum. Titãs, mesmo os gigantescos e sem mente, que ultrapassavam 60 metros, não eram considerados forças de combate de alto nível aos olhos de Shin Tsukiara. Afinal, eles eram criaturas lentas, capazes apenas de intimidar os fracos, em essência. Mas o nascimento dos titãs foi muito fácil, incontável em número e infinito em uso. De acordo com a explicação original, o nascimento dos titãs ocorreu quando o titã fundador Ymir os criou a partir da areia em um tempo e espaço específicos. Com uma pitada de força, um titã poderia nascer e então ser enviado ao mundo real. Então, eles eram apenas um monte de areia barata. Não importava quantos morressem, Shin Tsukiara não sentiria nada. Salve-me! Soldados gritaram em desespero. Muitos corpos de titãs já estavam empilhados à sua frente, mas os titãs ainda haviam rompido suas defesas. Soldados estavam sendo devorados e dilacerados pelos titãs. Bom, de repente um barulho alto ecoou. Vários titãs de 10 metros foram atacados por algo, esmagados em carne moída e jogados para trás. Prédios ao redor foram derrubados. Ótimo, é o titã martelo de guerra. Estamos salvos. Os soldados desesperados de repente aplaudiram, como se tivessem visto um vislumbre de esperança.
Um formidável titã, com cerca de 10 metros de altura, avançava no campo de batalha. Seu rosto parecia uma armadura com músculos salientes por todo o corpo. Segurava um martelo de guerra feito de cristal e osso. O titã martelo de guerra era o único entre os 9 titãs capaz de usar armas, sendo até mesmo capaz de transformar as próprias armas. Além disso, o ponto fraco do titã martelo de guerra não estava na nuca. O hospedeiro do titã martelo de guerra podia envolver o corpo do titã com um cristal protetor extremamente resistente do lado de fora, controlando os movimentos do titã através de um fio fino. O navio de guerra de Shinsukiara também havia chegado ao porto. Não havia mais soldados marleianos ali, apenas titãs errantes. Entretanto, sob o controle do poder do titã fundador por Shinsukiara, nenhum dos titãs ousou atacá-los. Eto também notou o titã martelo de guerra, estreitando os olhos ligeiramente. Mas sem o comando de Shinsukiara, ela não ousou agir de forma imprudente. Vá, deixe o povo de Marley ver sua futura rainha. Shinsukiara deu um leve sorriso. Ele não tinha tempo para conquistar uma cidade após a outra. Marley, como a nação líder do mundo, cobria quase metade do mapa. Se usasse esse método, provavelmente perderia meio ano no mundo dos titãs. Shinsukiara preferia uma abordagem mais assertiva, destruindo diretamente as defesas de Marley e então reinando sobre toda a nação. Embora esse método pudesse levar a um governo estável, Shinsukiara acreditava que com as capacidades de Eto, ela poderia eliminar quaisquer perigos ocultos. Hehe. Eto sorriu levemente, saltou levemente e disparou. Na rua, o titã martelo de guerra ainda estava travado em combate, dominado pelos vários titãs que avançavam em direção à costa. Logo, o titã martelo de guerra notou Eto caminhando sozinha na rua. Os titãs ao redor pareciam nem vê-la e não lançaram nenhum ataque. O titã martelo de guerra rapidamente entendeu que essa pessoa não era simples. Talvez ela fosse uma das mentes por trás dessa catástrofe. Pegue-a primeiro. Ao capturar essa mulher, eles podem ser capazes de expulsar os titãs. Bom, o titã martelo de guerra avançou repentinamente na velocidade da luz como um veículo, colidindo com os titãs no caminho, fazendo-os voar. Em seguida, brandiu seu martelo de guerra, mirando em Eto. Um som ensurdecedor ressoou, sacudindo a terra. Eto ergueu a mão para bloquear. Usando o braço esguio para se defender do martelo de guerra. Ela se curvou com o impacto, e todo o braço desapareceu. Ai, isso dói. Por que tanta agressividade? Eto perguntou com um sorriso. Seu braço quebrado se curou rapidamente numa velocidade visível. Você acabou de atacar, agora é a minha vez. Um brilho frio surgiu nos olhos de Eto, suas pupilas ficando vermelho sangue. Numerosas pupilas cobriram seu corpo, transformando-a em um monstro de 3 metros de altura. Ela atacou diretamente o titã martelo de guerra, iniciando um combate corpo a corpo. O que é isso? O hospedeiro do titã martelo de guerra pertencia à nobre família Tibur de Marley, com mais de 10 mil membros. O chefe da família, Willie Tibur, franziu a testa. Mesmo não estando dentro do corpo do titã martelo de guerra, mas sim dentro do cristal protetor, ele não pôde deixar de se sentir atônito. Shinsukiara não estava preocupado com Eto. Ele sabia que ela conseguiria lidar com esse oponente. Ela provavelmente já havia identificado o hospedeiro do titã martelo de guerra, mas ainda queria exibir sua força e derrotar o titã martelo de guerra primeiro. Shinsukiara ainda não havia descoberto a aparência do titã quadrúpede, mas o titã quadrúpede não foi construído para combate. Ele era mais funcional por natureza. Sua figura brilhou quando ele deixou o navio de guerra. Seu alvo era a capital de Marley. A capital era fortemente protegida, indicando que o rei de Marley era uma pessoa covarde. Mas hoje, o desastre aconteceu. A capital de Marley tinha uma legião inteira guardando-a. No entanto, eles encontraram um assassino estranho hoje, um indivíduo solitário que estava abrindo caminho pelo portão principal. Não importava quais métodos ou armas fossem usados, eles não conseguiam deter essa pessoa nem por um instante. Que tipo de monstro é esse? Não podemos deixá-los entrar. Não podemos deixá-los entrar. Eles vão me matar. O rei marleiano gritou furiosamente para os guardas ao seu lado, que abaixaram a cabeça e não ousaram falar. A cada 10 minutos, mais ou menos, chegavam más notícias. Os portões do palácio estavam sendo arrombados um após o outro. Agora, ele podia até ouvir os sons da batalha e os gritos do lado de fora dos portões do palácio. Invoque o titã bestial. O rei marleiano estava com medo agora, gritando. O titã bestial foi enviado para a Ilha Paradis para uma missão. Ainda não tivemos a chance de recuperar o poder do titã. Então que venha o titã martelo de guerra. Precisamos impedir aquele monstro de entrar. O rei marleiano rugiu, mas antes que terminasse de falar com o estrondo, o portão principal do palácio foi arrombado. Shinsukiara segurava um soldador nas mãos e entrava passo a passo. Seu demônio! Ao ver o portão aberto, o rei marleiano pôde avistar o campo de cadáveres do lado de fora. Recordando os relatos de inúmeros ataques de titãs na costa, ele gritou com a voz rouca. Por que você está tão bravo? Isso não é algo que você também fez? Você não consegue aceitar quando acontece com você? Capítulo 127. Os olhos do rei Marley ficaram vermelhos. Palavras se formaram em seus lábios, mas ele não conseguiu encontrar palavras para responder. Sem hesitar, Shinsukiara brandiu sua espada e decisivamente acabou com a vida do outro. Hoje Marley enfrentou uma catástrofe. Shinsukiara permitiu que os titãs atacassem o dia todo, aniquilando o poder militar de Marley. Com uma demonstração absoluta de força, Shinsukiara assumiu o controle de Marley com firmeza, e Eto não decepcionou suas expectativas. Os corpos do titã martelo de guerra e dos hospedeiros do titã carruagem foram todos entregues em suas mãos. Olhando para os dois corpos à sua frente, Shinsukiara convocou Jurmungandrer diretamente e começou o processo de devorá-los. À medida que inúmeras habilidades vitais eram derramadas sobre Jurmungandrer, a autoridade dos 9 titãs era incorporada com sucesso.
Zumbido. Jin, parabéns ao anfitrião por concluir a tarefa de incorporação de coordenadas do mundo Titã. As coordenadas espaciais foram determinadas. Com o som do aviso do sistema, Shin Tsukihara sentiu de repente uma nova energia flutuando. O magnífico palácio em que se encontrava passou por uma transformação completa. Ao redor dele havia uma vasta extensão de ondulações brancas e vazias, com areia dourada sob seus pés. Diante dele apareceu uma jovem. Delicadamente bela, a moça não prestou atenção à chegada de Shin Tsukihara, como se estivesse desprovida de qualquer emoção. Ela sentou-se na areia, moldando lentamente um boneco de areia. Assim que o boneco de areia ficou pronto, ela o empurrou para o vazio, e ele desapareceu do mundo. Você é Ymir, certo? Shin Tsukihara reconheceu a identidade da garota. Ela deveria ser Ymir Fritz, o titã fundador original deste mundo, que havia falecido há 2000 anos. No entanto, a menina parecia ter perdido a consciência, ainda ocupada com seus próprios assuntos. Sistema, o que está acontecendo? A anfitriã Ymir Fritz morreu há 2000 anos. O que resta é a vontade que serve como substituta para a autoridade do mundo. Agora que a anfitriã acumulou o poder dos titãs, você pode substituí-la a qualquer momento. A pergunta de Shin Tsukihara recebeu a resposta do sistema. Ele assentiu levemente e acenou com a mão em direção ao vazio. A figura da garota ondulou como ondas na superfície do mar e desapareceu em um instante. Neste mundo, apenas Shin Tsukihara permaneceu. Shin Tsukihara de repente sentiu que tinha controle total sobre aquele espaço. Levantando a mão lentamente, ele acenou em direção ao vazio. A areia se acumulou automaticamente no ar, gradualmente tomando a forma de figuras de acordo com sua imaginação. Em um instante, uma estatueta de areia apareceu, o Titã blindado. Este era o poder supremo do mundo dos titãs. Aqui, independentemente do tipo de titã, ele podia criar incontáveis deles, desde que quisesse. Nos últimos 2000 anos, Ymir Fritz havia sido bastante contida. Além dos 9 titãs deixados por sua própria carne, ela havia criado continuamente apenas os titãs sem mente. Com um aceno de mão, inúmeros titãs foram rapidamente criados. Com esse poder, o controle de Marley progrediu mais rápido, e até mesmo as forças que resistiram puderam ser facilmente esmagadas. Shin Tsukihara havia completado sua tarefa coordenada. Tecnicamente, ele poderia atravessar para o próximo mundo a qualquer momento. Entretanto, ele não partiria até que o mundo de Titã estivesse completamente estabilizado. Shin Tsukihara permaneceu no mundo dos titãs por mais um ano, até que o domínio sobre a Ilha Paradis Marley fosse completamente consolidado, antes de considerar partir. Ilha Paradis. Após um ano de desenvolvimento e gerenciamento, as muralhas de Titã foram completamente desmanteladas, e toda a ilha foi desenvolvida, levando a um aumento maciço na população. Tornou-se a segunda maior nação depois de Marley. Entediado, Shin Tsukihara sentou-se no trono. História tinha algum talento administrativo. Ela se saiu bem durante esse tempo. Sistema, abra o portal dimensional para o próximo mundo. Jin, iniciando busca por portal dimensional. Coordenadas confirmadas. A voz fria do sistema soou, e inúmeras energias convergiram instantaneamente, formando uma tela de luz visível na frente de Shin Tsukihara. A tela de luz flutuou, e quando Shin Tsukihara tocou, ela se transformou em ondas como as do mar. Ao dar um passo à frente, ao contrário das vezes anteriores, desta vez a viagem dimensional não foi turbulenta, mas sim notavelmente calma. Ele não sentiu nenhum desconforto. A luz do sol ofuscante brilhava. Shin Tsukihara protegeu os olhos com a mão, cercado pelo ar puro e pelas árvores altas. Parecia ser uma grande floresta. Que tipo de mundo é esse? Shin Tsukihara ficou curioso, mas imediatamente concentrou sua mente, evocando o familiar espaço branco vazio em sua mente. Ele deu um suspiro de alívio. Sua autoridade do mundo titã parecia funcionar aqui também. Em outras palavras, ele poderia invocar um enorme exército de titãs sempre que quisesse neste mundo. Esse era um dos seus pontos fortes. Shin Tsukihara então olhou para sua tarefa de coleta para este momento, que tinha apenas um objetivo: Jade do Dragão Negro, 01. Só um requisito? Shin Tsukihara ergueu uma sobrancelha. Ele ainda não sabia se a tarefa seria fácil ou desafiadora. Determinado, Shin Tsukihara começou a procurar na floresta. No entanto, desta vez, o sistema parecia tê-lo colocado em uma área desolada. Durante 2 dias ele não viu uma única criatura viva. Felizmente, ele ainda tinha alguns suprimentos do armazenamento do seu sistema. Caso contrário, ele poderia ter passado fome. Sistema, você pode ser mais confiável? Eu posso morrer de fome neste deserto. Shin Tsukihara não pôde deixar de reclamar. Aparentemente em resposta à sua reclamação, ele notou algum movimento ao seu redor. O som era distante, mas com a audição de Shin Tsukihara, ele rapidamente o captou. Não importa o que seja, pelo menos há alguma vida. Shin Tsukihara continuou na direção do barulho, movendo-se rapidamente pelos galhos da floresta em alta velocidade. Depois de 1 ou 2 minutos, ele finalmente viu a vida. Era uma criatura que ele nunca tinha visto antes. Completamente negros como tinta, usavam armaduras e empunhavam armas. Alguns eram pequenos como raposas, outros eram grandes como touros e outros eram até comparáveis a titãs. Este era um exército. Shin Tsukihara estreitou os olhos levemente, relembrando memórias. De repente, ergueu uma sobrancelha ao encontrar a resposta. Ninho do Dragão. Olhando para as criaturas diante dele e a exigência do Jade do Dragão Negro em sua tarefa, Shin Tsukihara deduziu que este mundo era o que ele tinha visto em um filme em sua vida anterior. Não é de se admirar que sua impressão tenha sido vaga. Com essa percepção, Shin Tsukihara sentiu-se aliviado. Se este fosse o mundo que ele imaginava, então sua tarefa sistêmica não seria tão difícil. Ele lembrou que a trama original começou com o objetivo de derrotar o Dragão Negro e tomar o Jade do Dragão Negro. Capítulo 128.
Contanto que Shin Sukihara esteja disposto, ele pode até se manter escondido, deixar a trama se desenvolver e esperar até que a equipe do protagonista consiga a joia do dragão negro. Aí, aparecer apenas nesse momento seria infalível. Mas Shin Sukihara é mais ambicioso. Shin Sukihara se esconde de lado, escutando por um tempo, e entende vagamente o propósito desses monstros. Eles estão saqueando vilas próximas. Ele lembra que na história original, o dragão negro e os monstros lutaram lado a lado anos atrás, com o dragão negro sendo derrotado e selado. Os monstros também foram expulsos, mas agora eles ousam saquear descaradamente as aldeias, o que significa que a trama original já começou. Infelizmente, Shin Sukihara também descobriu que a vila que está sendo saqueada não é onde o protagonista original Lambert está localizado. Matem todos, queimem todos, roubem todos. Esses monstros claramente não são inteligentes, mas são fortes em batalha. Eles são como seguidores fanáticos do culto ao dragão negro sem medo da morte. Mas no final, eles são tão fortes quanto soldados comuns. Shin Sukihara não leva esses monstros a sério, mas pretende usá-los como um trampolim. Ele não age imediatamente, em vez disso espera até que os monstros ataquem a vila. A vila inteira conta com apenas um pequeno esquadrão de guardas, incapaz de enfrentar centenas desses monstros. Sua origem permanece desconhecida. Ajuda. Onde estão os reforços da cidade? A cidade se recusa a enviar tropas. Eles dizem que tem medo que os monstros se aproveitem, então nos mandaram evacuar. O chefe da aldeia de Baizu suspirou. Será esse o destino da aldeia deles? A maioria dos moradores são apenas fazendeiros e famílias comuns. Eles jamais conseguiriam enfrentar um exército de monstros que não tem misericórdia. Pelo grito de guerra dado pelos monstros, fica claro que eles pretendiam massacrar todo mundo. Gritos ecoavam sem parar. Aqueles que corriam um pouco devagar eram imediatamente abatidos. Esses monstros gritavam animadamente, aparentemente apreciando a carnificina. Ninguém percebeu que um cavaleiro solitário havia entrado na aldeia. O chefe da vila de Baizu, liderando sua família com seus pertences, tentando escapar, encontrou Shin Sukihara. Jovem, corra! Você não viu? Os monstros estão invadindo. O velho chefe da aldeia parecia ter alguma consciência enquanto falava. Ei, rapaz! Mas Shin Sukihara pareceu não ouvir e continuou caminhando para dentro. Suspirar. O velho chefe da aldeia suspirou. Por que esse jovem não ouve conselhos? Mesmo que alguém seja deslocado, desde que sua vida seja preservada, está bom o suficiente. Hehe, chefe, mais um cara de pele macia. Deixa eu matar ele. Quero cortar a carne dele pedaço por pedaço. Vários monstros também foram atraídos por Shin Sukihara. Aos olhos deles, a carne humana é macia e, portanto, saborosa. Salivando, eles correram em direção a Shin Sukihara. O monstro avançou contra Shin Sukihara, brandindo sua espada. Essa brincadeira infantil era algo que Shin Sukihara não vivenciava há muito tempo. Em uma luta tão fácil, ele nem sequer tinha interesse em usar Jormungandrer. Esquivando-se facilmente, ele estendeu a mão e agarrou o braço do monstro, tirando-lhe a espada. Com um contra-ataque, decapitou o monstro. O chefe da aldeia, que já havia chegado à entrada da vila, ficou atordoado e parou de correr. O resto dos monstros também notaram. Como você ousa resistir? Mate-o. Um grupo de monstros rugiu, empunhando espadas longas e martelos de guerra, e investiu contra Shin Sukihara. Shin Sukihara se movia com firmeza, sua espada dançando levemente, como se estivesse passeando entre os monstros. Por onde passava, deixava para trás cadáveres de monstros. Humano, morra. As ações de Shin Sukihara irritaram o chefe do grupo de monstros. Era enorme, com 3 metros de altura e vestindo uma armadura pesada de metal. Enquanto corria em direção a Shin Sukihara, o chão tremeu e ele desferiu um golpe com um martelo na cabeça de Shin Sukihara. Aos olhos deste monstro, um cara fraco, como Shin Sukihara sem dúvida morreria se fosse atingido por seu ataque. Bom. Mas diante do ataque, Shin Sukihara facilmente levantou a mão para bloquear, agarrando o martelo de guerra e incapaz de se mover um centímetro mais. Então, sob o olhar atônito do grande monstro, Shin Sukihara de repente aplicou força e levantou o monstro inteiro do chão, jogando-o no chão. Tchê, chefe. Os monstros restantes não eram tolos. Vendo seu chefe derrotado tão facilmente, eles perderam a vontade de lutar e se dispersaram. Obrigado, jovem herói, por salvar nossas vidas. Ao ver os monstros se dispersarem, os moradores se ajoelharam em gratidão. Shin Sukihara os ajudou a se levantar. Shin Sukihara também aprendeu sobre a linha do tempo com os aldeões. Os eventos principais ainda não haviam começado. Após um breve descanso, ele comprou um pouco de carne dos aldeões, pegou um mapa do território e partiu. No entanto, não demorou muito para que a história de um Ranger se espalhasse pelo continente de Alteria. Ele lutou contra o mal e era extremamente poderoso. Ele derrotou muitos monstros diversas vezes, superando até mesmo o famoso Ranger Gerante. Esse era o objetivo de Shin Sukihara. Enquanto sua reputação fosse forte o suficiente e ele fosse poderoso o suficiente, ele acreditava que Gerante o procuraria quando os eventos principais começassem. O plano de Shin Sukihara deu certo. Ele não precisou esperar muito. Ele nunca escondeu seus rastros, chegando até mesmo a dizer aos outros para onde iria em seguida. Então foi fácil para Gerante encontrá-lo. Em uma pousada. Shin Sukihara tinha acabado de lidar com bandidos locais e obtido a aprovação das aldeias próximas. Como de costume, Shin Sukihara tinha acabado de pedir à pousada que preparasse comida quando alguns hóspedes bateram à sua porta. Hóspedes são bem-vindos, entrem. Pedi à pousada que preparasse refeições para 4. Shin Sukihara falou suavemente, já se servindo de um pouco de vinho. Patrulheiro Shin Sukihara, você é realmente como os rumores descrevem, até melhor. A porta se abriu, e quem falou foi um jovem loiro de armadura, valente e extraordinário.
Atrás deste jovem loiro estavam outros dois, uma mulher esguia com uma capa vermelha, casaco vermelho e botas pretas de salto alto. Ela usava um capuz e tinha longos cabelos prateados, com um rosto encantadoramente frio e chamativo. E outro com um rosto áspero e constituição robusta como uma pequena montanha. As identidades dessas três pessoas eram evidentes. Eles eram o Ranger Gerante, sua irmã Argenta e o rei mercenário Barnack. Capítulo 129. O olhar de Shinsukiara era profundo, e tendo lido a obra original, ele entendeu muito bem. As três pessoas à sua frente, além do rei mercenário Barnack, os outros dois tinham segredos que não podiam revelar. Gerante e Argenta, os dois irmãos, não eram humanos, mas dragões. No entanto, Shinsukiara teve uma boa impressão dos dois e, na obra original, gostou particularmente da personagem Argenta. Argenta pareceu não gostar do olhar atento de Shinsukiara e virou a cabeça. Shinsukiara sorriu desamparadamente, esquecendo que ela era bastante indiferente. Ei garoto, você é o patrulheiro em ascensão Shinsukiara, certo? A voz alta de Barnack soou enquanto ele se aproximava de Shinsukiara casualmente, dando-lhe um tapinha no ombro. Qualquer um que não os conhecesse pensaria que eles eram bons amigos. Barnack ergueu as sobrancelhas. Ele havia usado bastante força naquele momento, mas Shinsukiara parecia imperturbável. Parecia que os rumores eram verdadeiros. Este patrulheiro era realmente habilidoso. Barnack, estamos aqui para fazer amigos, Gerante lembrou, então olhou para Shinsukiara, desculpando-se pela grosseria de Barnack antes de se apresentar. Shinsukiara assentiu e os quatro se conheceram. Não sou de ficar enrolando. O famoso rei mercenário Barnack e os lendários patrulheiros Gerante e Argenta, vocês não vieram aqui só para me conhecer, vieram? Ele foi direto sobre isso. Gerante riu baixinho e disse, Shinsukiara, você deve ter notado que a movimentação de monstros tem se tornado frequente ultimamente, assediando constantemente as vilas. Isso porque o dragão negro está despertando. A voz de Gerante ficou séria. Queremos contratá-lo para ir ao palácio conosco. Pelo futuro do continente de Alteria, esperamos que você se junte a nós na guerra contra o dragão negro. Essa é uma tarefa muito grande. Não estou interessado em proteger o mundo ou manter a paz. Shinsukiara balançou a cabeça e tomou um gole de vinho. Gerante franziu a testa. Pelo que entendia, Shinsukiara não deveria ser esse tipo de pessoa. Entretanto, antes que ele pudesse continuar a persuadi-lo, Shinsukiara mudou de ideia. Mas se for para proteger mulheres bonitas, acho que estarei mais do que disposto. Shinsukiara olhou para o lindo rosto de Argenta e sorriu levemente. Em sua vida, o que ele buscava era beleza e poder. Gerante riu baixinho. Ele achou que era a desculpa de Shinsukiara, mas ainda brincou. Irmã, eu não esperava que você fizesse uma contribuição tão grande desta vez. Argenta, que estava em silêncio, corou e disse com raiva. Irmão, do que você está falando? Esse cara não tem boas intenções. Quem se importa se são boas intenções ou não? Você está concordando com isso, certo? Mas como você disse, você não quer ser contratado. Então, quando o dragão negro for derrotado, a recompensa será toda minha. Disse Barnack casualmente e sentou-se à mesa de jantar, começando a comer. Não comi direito durante dias enquanto te procurava. Vamos comer juntos. Já pedi bastante, disse Shinsukiara cortesmente. Após uma refeição satisfatória, todos embarcaram na aeronave de Barnack, rumo ao reino humano. No continente de Alteria, humanos, monstros, elfos e magos, quase todos os poderes, ocupavam um pedaço de terra. Durante este período de investigação, Shinsukiara tem caminhado nas fronteiras do território humano. É uma longa distância da capital, e leva vários dias para chegar lá, mesmo de dirigível. Entretanto, muitos produtos deste mundo são bastante extraordinários. Por exemplo, este dirigível pode navegar entre as nuvens. Seu poder vem de gemas mágicas. Shinsukiara aperta os olhos, apoiando-se na grade do dirigível, aproveitando o vento frio da altitude, perdido em pensamentos. Irmão, por que temos que trazê-lo conosco? Argenta não entende. Para ela não importa quão famosos ou habilidosos sejam os guerreiros humanos, eles são inúteis diante de um dragão negro. Argenta, não seja preconceituosa. Já não ouvimos rumores suficientes sobre ele ao longo do caminho? Gerante disse. Se esses rumores são verdadeiros ou não, ainda não sabemos. Argenta ergueu uma sobrancelha, lembrando-se das notícias que ouvirá recentemente. Da noite para o dia, um exército de monstros que se preparava para atacar a fronteira foi completamente aniquilado. Como isso é possível? Nem mesmo seu irmão conseguiu. Não eram apenas algumas centenas ou milhares de monstros, mas dezenas de milhares formando a vanguarda. Argenta, talvez vocês dois devessem tentar se entender. Acho que Shinsukiara tem uma boa impressão de você, provocou Gerante. Irmão, você também. Você sabe que nós somos. As bochechas de Argenta ficaram vermelhas. Tudo bem, não vou incomodar vocês dois que estão sozinhos. Gerante viu Shinsukiara caminhando em direção a eles, sorriu e foi embora. O que Argenta queria dizer era sobre sua linhagem de dragões, mas Gerante sempre sentiu que o próprio Shinsukiara não se importava com essas coisas. Argenta também estava pronta para sair, mas Shinsukiara impediu. Irmã, tá, não está muito frio? Somos camaradas agora, pelo menos deveríamos nos comunicar um pouco. Argenta fez uma pausa, não querendo arruinar essa cooperação. Posso convidá-los para observar o mar de nuvens juntos? Suspirar. Argenta suspirou levemente, preparando-se para atender. Assim que se juntou a Shinsukiara na proa, antes mesmo que pudessem admirar o pôr do sol, ela exclamou de repente e apontou para baixo. Tantos monstros! Shinsukiara também olhou na direção que ela apontou. Isso é território humano profundo, mas monstros se infiltraram, e não são poucos. Ao que parece, são pelo menos 500, e eles estão indo em direção a uma cidade próxima. E há uma pessoa presa pelos monstros. Talvez devido à sua linhagem de dragões, Argenta tenha uma visão excelente. Ela observou atentamente um jovem, de cerca de 14 ou 15 anos, cercado no meio do exército de monstros. Não, vou encontrar Barnack para deter a nave.
Não posso ficar parado assistindo alguém morrer. Argenta geralmente é indiferente, mas é genuinamente bondosa. É tarde demais para parar o navio agora. Shin Tsukiara agarrou a mão de Argenta. Jogue a âncora. O que? Argenta não percebeu de imediato. Ela estava ansiosa para salvar vidas e não percebeu que Shin Tsukiara estava se aproveitando. No momento seguinte, para espanto de Argenta, Shin Tsukiara saltou de vários quilômetros de altura no ar. Capítulo 130. Ei, tenha cuidado. Argenta gritou da proa do navio, mas Shin Tsukiara pode não ter ouvido. Shin Tsukiara, mergulhando no ar, estendeu a mão, e um clarão dourado de trovão desapareceu instantaneamente. Com um estrondo estrondoso, inúmeras nuvens de poeira se formaram. Até mesmo os tremores secundários da colisão fizeram dezenas de monstros voarem. Quando a fumaça se dissipou, um rugido estrondoso sacudiu os céus e a terra. Uma mão enorme atravessou as nuvens, lançando um ataque direto contra incontáveis monstros. Shin Tsukiara estava no ombro do titã blindado. O que é isso? Lambert já estava estupefato, olhando fixamente para o titã à sua frente, com cerca de 10 metros de altura e coberto de aço. Monstros comuns, mesmo os líderes de monstros, não eram páreo para ele. Enquanto isso, uma enorme âncora caiu do céu, varrendo tudo e fazendo mais uma dúzia de monstros voarem. Shin Tsukiara casualmente agarrou a gola de Lambert, levantou-o como se fosse um objeto e então pulou facilmente na âncora. A âncora começou a subir, ascendendo rapidamente. Au, au. Ouviram-se 2 latidos de cachorro, e Shin Tsukiara viu 2 pequenos animais estranhos mordendo os sapatos de Lambert, seguindo-os enquanto voavam. Os cães neste mundo eram realmente estranhos, fofinhos como bolas de carne e tinham apenas 2 pernas. Com a ajuda da âncora, Shin Tsukiara e os outros retornaram ao navio. Ele jogou Lambert casualmente no convés e olhou para cima para ver que Gerante e Barnack estavam esperando na proa do navio. Eles ficaram interessados porque era a primeira vez que viam Shin Tsukiara agir. Shin Tsukiara, o que é esse titã? A voz de Barnack estava um tanto confusa, gaguejando. Ele olhou para baixo, e o titã blindado ainda lutava contra os monstros. Seus poderes de combate não estavam no mesmo nível. Era quase um massacre unilateral. As armas dos monstros não conseguiram quebrar a defesa do titã blindado, que poderia facilmente esmagar os monstros até transformá-los em polpa. Minha pequena marionete, disse Shin Tsukiara suavemente. Este mundo já possuía magia, espírito de luta e muitos outros poderes sobrenaturais, incluindo marionetes. Entretanto, os fantoches deste mundo só podiam controlar humanos e alguns animais, e tinham aplicações muito limitadas, sem mencionar para combate. Mas Shin Tsukiara não estava mentindo. Era um pequeno brinquedo que ele havia criado temporariamente a partir da terra usando o poder da autoridade do titã. Que poder de combate forte Barnack engoliu em seco, ainda focado no poder do titã blindado, estimando que nem mesmo ele era páreo para ele. Shin Tsukiara, quantas marionetes dessas você consegue fazer e controlar ao mesmo tempo? Gerante estava preocupado com outra coisa. Tal poder poderia ser muito útil ao lidar com o dragão negro. Shin Tsukiara fingiu pensar por um momento antes de finalmente olhar para cima. Não tenho certeza, mas quantas você quiser. Pare de se gabar, interrompeu Argenta. Shin Tsukiara deu de ombros, sem dar mais detalhes. A batalha lá embaixo estava quase no fim. Centenas de monstros foram massacrados pelo titã blindado em poucos minutos. Esses monstros não conseguiram escapar a tempo e, dado o tamanho do titã blindado, um monstro comum poderia ser esmagado até a morte com um pé. Shin Tsukiara estalou os dedos levemente e o titã blindado, que antes era alto, desabou de repente, dissipando-se como areia na fumaça. Se o titã de armadura não for dissipado, ele poderá em breve se tornar outro monstro assolando vilas. Uma magia realmente incrível, comentou Gerante com sinceridade. Para um titã como este não importa o quanto Shin Tsukiara consiga controlar. Mesmo ser capaz de invocar apenas este já seria um trunfo tremendo para a aliança. Ele ficou grato por sua escolha estar correta. Ouvi dizer que você gosta de homenzinhos peludos, então vou te dar 2 cachorros, disse Shin Tsukiara, entregando a Argenta os 2 filhotes que o seguiram até o navio. Uau, eles são adoráveis. Argenta realmente gostava muito dos 2 cães e os aceitou com um raro sorriso no rosto. Shin Tsukiara sentiu inveja pela primeira vez ao olhar para os cachorrinhos deitados nos braços de Argenta. Ei, esses são meus cachorros. Quem são vocês? Lambert ainda estava confuso. Ah, quase me esqueci desse peixe morto. Barnack deu um tapa na testa. Shin Tsukiara, esse é o carinha que você salvou. Ele é muito mal educado. Acabamos de salvar a vida dele. Shin Tsukiara? Você é Shin Tsukiara? Ouvi histórias sobre você rechaçando um exército sozinho na fronteira. Lambert ficou radiante. Shin Tsukiara deu de ombros. Deixo isso com você, então olhou para Lambert. Além disso, seus cães foram recrutados. Por que você está deixando isso comigo? Meus cachorros. Tanto Barnack quanto Lambert exclamaram surpresos. Shin Tsukiara os ignorou completamente e foi com Argenta para a cabine do navio. Argenta segurou os animais, mas parecia chateada. As intenções de Shin Tsukiara eram óbvias demais para ela ignorar. Ela hesitou antes de falar. Se você se juntou à aliança contra o dragão negro apenas para me perseguir, e não para seus próprios objetivos, você deveria ir embora agora. O dragão negro é incrivelmente poderoso, muito além de qualquer monstro. Você é forte, mas ainda pode perder a vida. Você está preocupado comigo? Eu encontrei o que procurava e não vou embora, brincou Shin Tsukiara. É mesmo? Que ótimo. Argenta assentiu, mas pareceu um pouco desamparada. Meu objetivo é mantê-la segura. Se você deixar a aliança, eu irei com você, disse Shin Tsukiara, não totalmente sincero, mas soou gentil. Afinal, ele sabia que Gerante não iria embora, e Argenta também não. Como uma Dragonkin, Argenta nunca tinha visto ninguém se confessar tão abertamente para ela. Ela não sabia o que dizer e rapidamente empurrou Shin Tsukiara para longe enquanto se aproximavam do seu quarto. Bobagem, é impossível entre nós. Por quê?
Argenta mordeu o lábio. Sua identidade de Dragonkin era um segredo. Você vai entender depois. Ela então entrou em seu quarto e fechou a porta com um estrondo. Diga ao Lambert que vou devolver os cachorros dele. Eu adoro animais pequenos e queria ficar com eles por um tempo. Shinsukiara sorriu levemente. As coisas estavam progredindo muito bem. Na história original, a atitude de todos mudou drasticamente quando Gerante e Argenta revelaram sua identidade Dragonkin. Até mesmo seus companheiros de armas não foram exceção, muito menos os outros. Neste mundo, a maioria das pessoas nutria profunda animosidade pelos Dragonkin. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.